Janeiro. O microfone da Jovem Pan de São Paulo está captando o torcedor do Brasil. A maior festa popular do mundo. Corinthians, olha só o maior sorriso do mundo que você recebe. Olha só o abraço de uma multidão concentrada. O Maracanã virou um jardim de emoção. O Maracanã com o rei aqui presente, que é o meu povo. Fiel, 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 sempre fiel ao lado do você, Corinthians. Ao seu lado, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Corinthians, Corinthians, você é empolgação, a razão do sorriso desse povo. Você sabe que nos anos 70, em 1976, dezembro de 76, nós tivemos uma grande final do futebol brasileiro que entrou para a história. Fluminense e Corinthians, partida única, semifinal do Brasileiro. E o Corinthians naquela época precisava tanto de um título, fazia mais de 23 anos que o Corinthians não ganhava nada, mas mesmo assim a torcida crescia. Vocês sabiam disso? Isso é história do futebol, história real. E em 1976, o presidente do Fluminense era o Francisco Horta. E o Francisco Horta, ele queria lotar o Maracanã. Por quê? Porque ele tinha um elenco muito caro, Rivelino, Doval, né? Somente craques, né? Carlos Alberto Pintinho, Carlos Alberto Torres. Era só craque. E o Corinthians era um time batalhador, mas ganhava principalmente no suor, né? Era aquele time pesado, raçudo, aquele time que lutava pelo Corinthians. E Francisco Horta, ele foi em São Paulo, nos programas de esporte que haviam naquela época, né? Os programas de esportes eram muito valorizados naquela época, eram muito bacanas, né? Muito bacanas mesmo. E ele fez um desafio para o Vicente Matheus. Ele desafiava que o Corinthians jamais conseguiria levar 70 mil pessoas no Maracanã. E ele, ali na frente da câmera, ele falou: não, quanto ingresso você quer, Matheus? Eu te dou agora. E o Matheus era uma pessoa muito rica, sabe? O Vicente Matheus, ele era dono de uma construtora, de uma pedreira, né? Acho que em Guarulhos. E o Matheus falou: não, você me dá 70 mil, que eu vou levar 70 mil corintianos. E o Francisco Horta riu. E o Matheus falou: não, eu quero 70 mil. E ele comprou e pagou ali. Pagou com dinheiro. O Francisco Horta ficou todo contente. E chegou o dia. Domingão, sabadão chuvoso, Vale do Paraíbas, Rio de Janeiro, muita chuva. Domingo, muita chuva também. O estádio do Maracanã ficou alagado, completamente alagado. O Corinthians entrou em campo. Logo no comecinho, o Fluminense faz 1-0, Carlos Alberto Pintinho. Eu pensei assim: meu Deus, nessa época eu tinha 13 anos, né? 13, 14 anos, oh, época boa, maravilhosa. Finalizando o primeiro tempo, ali 44, 43 minutos do primeiro tempo, o Russo, né? Que era o camisa 5 ali, ele tinha até os cabelos assim, encaracolados, loiro, né? Vai e empata num gol fantástico, né? Que fez parte da história do Corinthians, né? Um gol com uma meia puxada ali, maravilhosa, né? Isso depois de um escanteio. O Corinthians conseguiu levar esse jogo durante o jogo todo e a prorrogação 1-1. E o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Corinthians consegue ganhar do Fluminense por 4-1. O Tobias defendeu 3 pênaltis. O Tobias era o goleiro do Corinthians. Então foi assim uma história marcante do futebol corintiano. A chamada invasão do Maracanã. Olha, e vou dizer uma coisa para vocês. Uma das narrações mais lindas do futebol foi exatamente a entrada do time do Corinthians lá no Maracanã em 1976.
E ontem, né? Ontem o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil por 2-1 enfrentando o Vasco. Estamos em 2025. Olha, acho que tinham provavelmente 4, 5 mil corintianos lá, mas não se compara àqueles 70 mil. Hoje em dia a gente já não consegue mais tantos ingressos assim, porque eu digo a você, se conseguisse, o Corinthians invadia de novo e tomava o Maracanã mais uma vez, assim como ele já fez 2 vezes e assim como fez em Yokohama. Então a história da torcida do Corinthians é essa torcida que realmente vai, não desanima. E é por isso que a gente está aqui, falando um pouquinho da história do Esporte Clube Corinthians Paulista e dessa torcida maravilhosa, que é proprietária do Corinthians, sim. Nós somos proprietários da equipe do Corinthians, sim. Todos nós corintianos. Um abraço para vocês, aqui Valdeci Braulio. E aproveito e deixo um abraço para um grande amigo meu, corintiano, que esteve lá no Maracanã, o Vicente. Vicente, um abraço para você. Valeu, cara. Até mais.